A gente vai voltar para continuar agora discutindo novamente os critérios de avaliação da redação do Enem, certo? Vamos continuar nosso estudo sobre as 5 competências. Somos o Instituto Federal da Paraíba, Campo Solidário. O que vocês já sabem é que o Enem avalia as redações baseando-se em 5 competências. Já vimos a competência 1, competência 2 e agora vamos dar início ao estudo sobre a competência de número 3. O que é importante, em primeiro lugar, que a gente saiba o que é que a competência 3 analisa. Então, ela vai buscar entender como você desenvolve essas ações de selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, se na competência 2 eu avaliava se você estava expondo um ponto de vista ali, desde o início do seu texto, se eu avaliava como é que você usava o repertório sociocognitivo, né, na competência 2, a partir de agora a gente vai ver como é que você faz para sustentar esse ponto de vista. Por quê? A competência 2, ela cuida para que você consiga desenvolver uma dissertação argumentativa. E uma dissertação argumentativa tem uma tese. Essa tese é que pressupõe esse ponto de vista. Agora, na competência 3, a gente vai verificar como é que você organiza, seleciona, relaciona e interpreta tudo para sustentar esse seu ponto de vista. Antes mesmo de iniciar a escrita efetiva, é mobilizada uma série de habilidades cognitivas, ou seja, o Enem tem consciência de antes de você começar a escrever, você vai mobilizando diversos conhecimentos, de modo a garantir que a finalidade comunicativa do texto dissertativo argumentativo, convencer o leitor de que seu ponto de vista sobre aquele tema, assunto é o melhor, seja atingida. Ou seja, o que é que você vai fazer para cumprir com a competência 3? É buscar aí uma série de conhecimentos que tentem convencer quem está lendo seu texto que o seu ponto de vista é aquele ponto de vista a ser aderido. Não é uma competição, eu não estou buscando o melhor, mas todo texto dissertativo argumentativo busca modos de convencer alguém, no caso o leitor, o corretor, de convencer de que seu ponto de vista é um ponto de vista que deve ou pode ser seguido. Quais são os principais conceitos para a competência 3? Plano de texto e desenvolvimento. E para que eu consiga assegurar isso no texto, eu tenho que conferir se o texto apresenta um plano de texto que é visível, não é um plano que você vai colocar do lado da folha que eu vou verificar, é porque ele transparece esse plano. Eu vou conseguir perceber na leitura do teu texto que o teu texto não foi uma coisa feita por inspiração, foi um texto pensado previamente, ou seja, tem um plano de texto. E também se você desenvolve esse plano de texto que você apresenta. Plano de texto ou projeto de texto, o que é? São os principais pontos pelos quais o texto deve passar. Ou seja, eu disse lá desde a introdução que o meu texto vai falar de X e Y. Qual é a minha obrigação? Que meu texto fale de X e de Y. E o desenvolvimento dos argumentos. O que é isso? É o desdobramento de informações apresentadas pelo participante. Eu sei que meu texto vai falar de X e Y, mas eu tenho que explicar em que esse X resulta para o desenvolvimento do tema, certo? O que esse Y também resulta. Então, eu vou desenvolvendo as partes do texto e trazendo novas informações a partir desse plano de texto. E o que diz a cartilha do participante sobre a competência 3? A cartilha em que eu vou me basear é a cartilha do participante do ano de 2018. A cartilha é sempre lançada pouco antes, mais ou menos um mês antes da aplicação da prova. Então, a de 2019 já foi atualizada, mas eu estou me baseando na de 2018. O que é que ela diz? Ela orienta que o participante reúna todas as ideias que lhe ocorrerem sobre o tema e depois selecione as que forem pertinentes para a defesa de seu ponto de vista, procurando organizá-las em uma estrutura coerente para usá-las no desenvolvimento de seu texto. Ou seja, eu tenho várias ideias no meu texto, mas só são 30 linhas, então eu preciso selecionar sobre o que eu vou falar. Quais são ou seja, elaborar o plano do texto, o projeto de texto. Quais são os pontos pelos quais eu quero tocar, né? É com relação ao texto dissertativo argumentativo que a mesma cartilha avisa ao participante que ele deve, em sua redação, selecionar argumentos que sustentem sua tese e encadeá-los, de modo que cada parágrafo apresente informações novas, coerentes com o que foi apresentado anteriormente,
sem repetições ou saltos temáticos, e que essas ideias sejam desenvolvidas de modo a justificar para o leitor o ponto de vista escolhido. Ou seja, as ideias têm de estar encadeadas. Eu não passo de uma coisa para outra sem estabelecer relação. E eu tento atender aquilo que o meu plano de texto, né, que começa a ser exposto desde a introdução, quando eu digo sobre o que eu vou falar, nos argumentos eu falo sobre aquilo, e na conclusão eu fecho aquela ideia, retomando aquilo que eu disse. Então a retomada é necessária, no entanto, eu não posso estar só me repetindo na mesma ideia, eu preciso evoluir com essa ideia. Por último, a gente tem que saber como é que é a avaliação da competência 3. A avaliação vai de 0 a 200 pontos, do nível 0 ao nível 5. O nível 5 equivale a 200 pontos, né? Assim como o 4, 160, o 3, 120, o 2, 80, o 1, 40 e o 0, 0. Então, esse nível 5 exige que se escreva um texto que transpareça um projeto de texto, que desenvolva esse projeto. Então, por isso que eu falei nos dois pilares aí, os conceitos basilares para a competência 3. O que é importante a gente saber? Texto tangente, ou seja, aquele texto que falou só sobre o assunto, que é avaliado lá na competência 2. Se o texto foi tangente, ele não vai ultrapassar o nível 1 da competência 3. Então, além dele ser tangente, ele também tem penalização por falar só do assunto aqui na competência 3, podendo ser de 0 a 40 pontos. Outra coisa importante é que o fato de haver um projeto de texto, então, expôs um projeto de texto, né? No mínimo, leva você ao nível 2. Então, eu garanto 80 pontos se eu apresentar um projeto de texto. Mas aí, para evoluir, depende dessa qualidade e do desenvolvimento dele, certo? E até 2018, só você apresentar esse projeto de texto garantia já, no mínimo, a competência 3, né? O nível 3, aliás, na competência 3. Em 2019, já houve uma mudança e o mínimo é a competência 2. Então, não é só apresentar o projeto de texto, é desenvolver o texto segundo esse projeto. Espero que tenha ficado claro. A gente completou as ideias relacionadas à competência 3 e volta logo mais com a competência 4.